Então, pessoal, estou com esse canal aqui, né, corte do Chief 117 Beworgen. Esse Beworgen aqui, pelo que eu havia sacado, é um sujeito que traz cortes, né, das lives do Chief que ele faz na Kick e traz para cá pro YouTube. Não sei se vocês sabem, mas o Chief não pode mais ter canal aqui no YouTube pelo simples fato. Cara, eu acho que não é nem questão da plataforma excluí-lo, né? Mas o canal dele cai perante denúncias em massa que provavelmente o MBL faz, certo? E então para plataforma é ótimo. Então, para o Beworgen mostrar aqui para a plataforma de que esse canal aqui não seria do Chief, né? Ele coloca a sua imagem de webcam no canto de todo o vídeo, certo? Ele não fala nada, ele só deixa a sua imagem ali rolando, né? Mas enfim, um canal ao qual eu já estou inscrito já tem alguns meses, né? Mas aí tá. Ele traz alguns cortes bastante interessantes, né? Como sempre, né? Paulo Cogos destrói Michele Bolsonaro, porque a Michele, ela havia feito um vídeo recente aí, meio que, entre aspas, detonando o Flávio, né? Falando que ela havia sido contrariada, né? Uma coisa e tudo. Twitter sobre o contrato do Monark. O Monark refuta aí com 3K. Esse vídeo aqui eu vou reagir daqui a pouco. Mas a gente vai reagir agora a esse vídeo aqui, né? O que a Espectro Cinza descobriu sobre o MBL. Bom, esse vídeo aqui, como vocês estão vendo aqui, né? Abaixo tá essa linha vermelha. Eu já havia visto, certo? Onde ela comenta aí sobre um sujeito aí com ligação, né, com nazismo, né, com supremacia branca, e que havia se incorporado ao pessoal do MBL. E inclusive esse maluco aí, ele havia sido responsável pela vinda do Curtis Yarvin para cá para o Brasil. Curtis Yarvin esse que tem algumas opiniões bastante controversas envolvendo raça, né, envolvendo cor. Mas enfim, cara. Inclusive o Curtis Yarvin, ele é considerado como uma pessoa de direita, né? Mas vamos fazer esse act logo de uma vez, cara. Espectro Cinza expõe bastidores do MBL, revela situação bizarra ao ver assessor de Renan Santos repostando o perfil de Felic Man e viraliza em perfis de esquerda. A ex-MBL fez críticas até mesmo... Então, o que aconteceu que o Beworgen não colocou sua cara no canto do vídeo? para a esquerda, que passou anos e anos chamando as pessoas de nazistas, fascistas e tudo mais, e agora ninguém mais liga para esses termos. O caso ganhou repercussão até mesmo no perfil Meteoro Brasil. Fizemos um vídeo completo com todas as informações, portanto, só dá o like aqui embaixo antes que você esqueça. Vamos ver, lá. então. Para começar, um agradecimento especial ao nosso informante, né, Jean e Reginaldo, que colaboraram através do nosso grupo de membros do WhatsApp. O vídeo da Spectre foi publicado ontem, dia 22 de junho. Portanto, as coisas ainda tendem a crescer. Tudo começou quando ela decidiu contar uma história de bastidor envolvendo uma pessoa chamada Eumenes, que basicamente é uma espécie de assessor do Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão. Vamos ver a Glenda dando esse relato. Isso aqui tem a ver com a minha vida pessoal, tá? Cara, meu Deus, finalmente vou poder falar sobre isso. Há muito tempo, tá? Eu não tenho nem certeza se eu já... E isso aí já mostra que a Glenda não foi uma das pessoas as quais havia... Pô, meu português hoje não tá muito bom, não. As quais havia assinado o contrato lá de que, se você sair do MBL e falar mal do grupo, né, você vai ter que pagar uma multa de 100 mil reais, né? E o próprio engenheiro Léo também havia dito que não havia assinado esse contrato também. Se bobear esses 100 mil reais aí, esse negócio, essa ameaça, né, se bobear era tudo blefe, cara. Era tudo blefe, ou então isso aí é colocado apenas para alguns membros, os quais não são tão seletos assim, né? Não são tão considerados assim para a alta cúpula do MBL, né? Mas, ok, você até pode dizer para mim que, mas o engenheiro Léo não é muito confiável, não. De fato não é, né? Mas, ao menos para Glenda colocar isso aqui, cara, a baila para todo mundo ouvir, é porque ela não deve ter assinado esse contrato aí, né? Vamos lá. Já era integrante do MBL. Eu ainda tava me aproximando, não tenho certeza, tá? Sério. Mas assim, faz bastante tempo, tá? Veja bem.
Cara, um sujeito chegou a me ligar me perguntando se eu sabia de alguma coisa que estava acontecendo na MBL, se eu tinha recebido algumas informações, alguns comportamentos estranhos. E aí eu peguei e falei assim, não sei de nada, nunca ouvi nada, e ficou nisso. Só que daí, um bom tempo depois, eu tava seguindo o Eumenes. O Eumenes é um assessor direto do Renan. O Eumenes tá sempre com o Renan pra cima e pra baixo nas campanhas políticas, né? Ele tá na campanha presidencial do Renan. Legal. Já vamos excluir eu ele. vi esse cara aqui, esse The Felic Man, no perfil do Eumenes, ele deu um RT nesse cara. O Eumenes deu RT nesse cara. E eu fiquei muito curiosa pra saber quem que é esse sujeito aqui. Achei o post dele meio obscuro, ao mesmo tempo meio interessante, sei lá. Aí eu entrei. Eu fiquei um tempão assim, gente, eu escuro a tela, tá? O perfil desse cara do The Felic Man. E lendo, e eu assim, o que é isso? Porque ao mesmo tempo que eu sentia que tinha uma vibe, assim, algo meio sombrio, ao mesmo tempo era interessante, sabe? Parecia que tinha algo obscuro ali que eu não estava entendendo e que me preocupava. Mas ao mesmo tempo era interessante. É como se eu tivesse entrado na toca do coelho. Foi isso. Eu entrei na toca do coelho. E eu fiquei lendo, não sei o quê. E eu tava tentando entender exatamente o que era aquela pessoa, o que ela queria. Aí tinham certas siglas que eu não entendia muito bem, certo? Em tempo real, juro pra vocês, nunca vou esquecer disso. Em tempo real, enquanto eu tava lendo o perfil desse cara, do The Felic Man, o perfil dele foi trancado. Em tempo real, isso nunca me aconteceu. Eu achei muito estranho. Pois bem, ainda segundo a influenciadora, Eumenes e The Felic Man são amigos. Inclusive, chegaram a se encontrar durante visita do assessor de Renan Santos aos Estados Unidos. Como citado, Glenda estava analisando o perfil The Felic Man quando ele foi privado. Porém, Glenda conseguiu entender o que tinha de tão absurdo nesse perfil. Vamos ver o que ela comentou. Tem certas siglas muito absurdas, como por exemplo, que significam Total Nigger Death. Ele também defende o genocídio de idosos, além do genocídio de negros, tá? E isso está no texto do Metrópolis, tá? Eu não tô inventando. E o engraçado é que aí você pega mais um escândalo envolvendo racismo dentro do MBL. Cara, mesmo tendo alguns negros, né, que fazem parte da alta cúpula, se bem que eu acho que na alta cúpula ali, de negro mesmo, só tem um Guto, né? Se você ir um pouco mais para baixo, né, você consegue ver aquele Paulo Cruz, né, mas ele está numa espécie de série B do MBL, né, a qual a Glenda também estava incluída, né? Mas, porra, cara, você imagina a mente do Guto, né, se deparando com esse bando de coisa, cara, né, tendo que conviver inclusive com aquele Ben Ponte, que havia mostrado sim que, porra, o cara deu like em publicações, né, pró-supremacia branca, cara, envolvendo aquele influenciador lá chamado Vic Baunilha e tudo mais. Aí você pega que teve essa outra coisa aí, você pega também que teve o tal do Curtis Yarvin aqui no Brasil, e o MBL chupando os bagos dele. Por mais que, ok, você até pode dizer que, porra, mas o sujeito quer poder, então ele vai ter que engolir alguns sapos. Da mesma forma, qual você tem mulher aí no MBL que havia entrado no grupo há pouquíssimo tempo, né? E que tem que aturar alguns gestos de misoginia por parte do pessoal da alta cúpula, certo? Vindos do Mamãe Caguei, vindos do Renan Santos. Os caras não... esses dois aí, especificamente, não gostam de mulher. E se você pegar pelo lado do Mamãe Caguei, cara, ele só quer mulher pra comer. Ele só quer usar as mulheres. Sacou? Todo mundo sabe disso, né? E isso, infelizmente, me fez relembrar, né, do que o Gabriel Costenaro havia dito, né, de que ele havia pegado a Espectro Cinza, né, para o grupo, né, porque ele queria ficar com ela e conseguiu ficar com ela. E aí? Então, bicho, inclusive eu acho que é compreensível, né, que algumas pessoas queiram que esse maluco aí, né, passe o pior da vida dele, né? Eu também quero isso, né? Eu sou um pouco mais comedido, né? Certo? Mas, porra, cara, como aturar uma espécie de gente dessas, cara, tipo esse Arthur aí, sendo político, né? É por isso que eu havia dito lá no X, cara, olha só, se dependesse de mim eu sairia na porrada com o Arthur e com o Nando Moura, certo? Porque são dois caras que sabe-se lá por que estão brigando, já que eles se merecem, cara. Em relação ao mau caratismo, eles são iguaizinhos, cara.
E o Arthur consegue me aborrecer justamente, né, porque ele pega um trauma de infância e adolescência dele, né, já que as pessoas estão soltando por aí na internet que o sujeito ele foi muito rejeitado pelas mulheres quando ele era mais jovenzinho, porque ele era feinho, né, e tudo mais, e ele está resolvendo utilizar o seu poder aí para comer o máximo de mulher possível, né? Eu até entendo, né, esse tipo de medida dele, né, mas isso aí reforça ainda mais a falha de caráter dele, certo? Eu não estou falando que o Gabriel Costenaro fala sobre o Arthur, fala sobre aqueles caras lá, né, do MBL, o que faz com que ele seja acreditado, como uma pessoa íntegra. Não, cara, Costenaro é outro merda, sacou? Ele é outro merda, porém, né, como não acreditar, né, nessas coisas as quais ele comenta sobre o Arthur, sendo que o Arthur confirma esse tipo de possibilidade, né? Como não acreditar no Costenaro, cara? Não tem como, bicho. Não tem como. Certo? Vamos continuar. Vocês podem ler lá. Esse The Felic Man apoia a missão. Apoia a candidatura do Renan. Eu vou mostrar pra vocês, pra dizer que, assim, ó, pra não passar por maluca. Quando eu li essa matéria, pensei, eu tô indiretamente presente nessa situação toda que eu nunca imaginaria. Aqui, ó. Viu como eu não tô louca? Eu lembro muito bem do que eu li. Já o perfil Menes, na mesma semana, postou que ele e o The Felic Man passaram a semana inteira conversando com ele, em referência a Renan. A gente conversou sobre futebol, novela, cinema brasileiro, cultura de festa nos anos 2000, groiperismo, e para tudo, ele consegue facilmente entender uma teoria que explica o fenômeno, tá? Morte de todos os negros. A relação entre Renan Santos e The Felic Man é um tema de notícia-crime apresentado ao Ministério Público Federal pelo estudante de Ciência Política Ian Bartolo Lucas Coelho, que foi esse cara que me ligou. Esse cara me ligou na época querendo saber se eu tinha algumas informações obscuras. Aqui, ó. Viu como eu não tô louca? Eu lembro muito bem do que eu li. Já o perfil Menes, na mesma semana, postou que ele e o The Felic Man passaram a semana inteira conversando com ele, em referência a Renan. A gente conversou sobre futebol, novela, cinema brasileiro, cultura de festa nos anos 2000, groiperismo, e para tudo, ele consegue facilmente entender uma teoria que explica o fenômeno, tá? Morte de todos os negros. A relação entre Renan Santos e The Felic Man é um tema de notícia-crime apresentado ao Ministério Público Federal pelo estudante de Ciência Política Ian Bartolo Lucas Coelho, que foi esse cara que me ligou. Esse cara me ligou na época querendo saber se eu tinha algumas informações obscuras acontecendo lá no MBL. Eu falei que não, eu não sabia de nada. De acordo com a denúncia, Renan e Homem Fire atuam de forma organizada, contínua e articulada para difundir ideologias extremistas, racistas e antidemocráticas, de acordo com a denúncia, tá? Além de possíveis crimes de ódio e apologia ao nazismo, são citados indícios de atuação coordenada com rede extremista transnacional, que atrai a competência da Justiça Federal. Daí a denúncia ao MP. Antes de ser autor de artigos no principal conferência de extrema-direita, The Felic Man é um perfil fechado. Olha que interessante. Nossa, cara. Mas eu não tô entendendo. Parece que eu tô num filme, entendeu? E aí tem aquele momento de retorno às memórias em que eu estava lá quando esse perfil foi fechado. Ali entre posts em inglês e português faz propaganda nazista e um perfil que até recentemente era fechado. A denúncia traz alguns prints em que parte da Bíblia se diz que os negros foram feitos à imagem de Deus e escreve um dos posts. Né, isso foi uma pergunta. Em que parte da Bíblia se diz que os negros foram feitos à imagem de Deus? Em diversas mensagens o autor utiliza a sigla TND, usualmente uma referência a Total Nigger Death, morte de todos os negros. Em um mundo onde o sul global continua a crescer, mas a demanda por trabalho continua a diminuir, Total Nigger Death é uma certeza histórica. Em outro, o Homem Fálico, que faz campanha explícita pela eleição de Renan Santos como presidente da República, diz que 4 de janeiro de 2027 será o dia do grande experimento Total Nigger Death do Rio de Janeiro. Para ele, o Total Nigger Death, a morte de todos os negros, é uma certeza histórica, a chamada Providência Hitleriana. No mesmo perfil que pega o extermínio de todos os negros, o responsável por apresentar a missão extrema-direita internacional fala em nome do partido de Renan Santos. Falar um negócio aqui. Eu tô velho, eu não consigo acompanhar esses trem 2x não, hein? Tá ligado? Eu tô velho, tá doido. Eu tô perdendo aqui. Eu só falo uma coisa. Eu perdi tudo, perdi todos os meus canais, fui censurado, perseguido. Imputam crime em mim até hoje. Por muito menos, mas muito menos. Se fosse algo que valesse pra todo mundo, os caras já tinham tudo perdido canal, Bisoto, Renan, o IBL inteiro, já tava todo mundo sem canal. Mas é seletivo, né? É seletivo. Em mensagem ao proprietário do Jacuzzi, o convidou a conhecer o Brasil. Nós vamos pagar toda a viagem, despesas de hospedagem se você estiver livre para vir ao Congresso Nacional do Missão em novembro. Ele não detalha a quem se refere por nós. Matos idosos. Outro código recorrente das postagens do The Felic Man é o KTO, que o próprio autor diz se referir a Kill the Old, ou matos idosos em tradução livre. Em uma das postagens é explícito, matar todas as pessoas idosas vai aumentar o consumo e elevar o produto interno bruto. O The Felic Man escreveu que nenhum humano deve ter mais de 60 anos. Pessoas idosas são um risco para a seguridade nacional, utilizando mais uma vez a hashtag Kill the Old. 2 dias depois, The Felic Man compartilhou um hentai japonês votando
E a legenda, ela está votando no Missão, no Partido Brasileiro, total aniquilação da vida nas favelas e o nascimento da primeira teocracia mitraísta da América do Sul. Complexo supervisional para 1 milhão no interior do Tocantins. Vocês concordam? Gente, assim, ó, eu acho realmente muito interessante como ao longo dessa matéria toda, tem coisas tão absurdas, mas tudo isso foi totalmente desviado, desorientado por conta do assunto central, entre aspas, que foram os cogumelos, tá? Nós já vamos mostrar o que foi comentado pelo canal Meteoro Brasil, mas antes, ainda tem esse último trecho da Glenda, onde ela faz o relato pessoal dela em relação a esse polêmico perfil. Tá? E eu vi o perfil desse cara, eu li, com esses olhos aqui, que essa terra há de comer, eu li, e eu vi o Eumenes dando RT nesse cara. E assim, o que aconteceu com o Eumenes? Nada, ele continua trabalhando com o Renan como se não fosse nada, ele literalmente foi citado aqui, nessa matéria, de ter relacionado com esse sujeito, tá? Tá pra cima e pra baixo com o Renan. Aí você ouve isso aqui e até pode pensar, olha só, eu acho que a Glenda estava no MBL, ela entrou lá, não sei se foi no ano retrasado, eu sei que ela ficou de 1 ano e meio, 2 anos lá, certo? E essa altura do campeonato, aquela altura do campeonato lá, o MBL já tinha uma série de problemas, né, envolvendo questões, não vou ser injusto, né? Mas você tinha algumas controvérsias assim, né, envolvendo essa questão aí de raça, né, e tudo mais. Porra, ela não sabia o terreno a qual estava pisando, ela não sabia disso, né? Ela não sabia disso, porque se você pegar o que no início do ano, pô, você já tinha aquele caso estourado do Ben Ponte e do Vic Baunilha, né? Então por que ela não havia saído do grupo? Por que não havia saído? Eu acho que, ok, cara, por mais que o Missão seja um partido pequeno, mas que mesmo assim, nas redes sociais ele... Bom, não vou dizer que ele estava bombando, né? Mas, de qualquer forma, ele dava um pouco mais de visibilidade, né, para algumas mulheres aí que apareceram do nada e, né, vieram com pretensões políticas, tipo o que aconteceu com a Clara Milinski, né? Mas, cara, não tinha uma outra opção, não? Certo? Porque por mais que, ok, a Glenda, né, ela se acha ainda uma feminista, mas um pouquinho diferente, né? Ela inclusive já debateu com outras feministas, né? Porra, mas você tem outros partidos os quais poderiam combinar com ela, né, entre aspas. Eu acho que apesar de tudo, não tinha só uma Missão para ela. Inclusive, né, já que o Missão se coloca como partido da direita, creio eu que a Glenda não deveria estar lá, né? Por mais que o pessoal lá não seja da direita mesmo. Mas de qualquer forma, por mais que a Glenda ela seja defendida, né, por alguns MBLoides até hoje, porra, a Glenda, por outro lado, estava sendo criticada, cara, justamente por ser uma feminista que estava entrando num grupo, num partido, né, entre aspas, da direita. Porque para a mente desse pessoal isso soou como uma clara contradição. Mesmo assim, os caras tiveram que engolir ela lá. Mas não tinha uma outra opção? Para o que? Arrumar uma visibilidade, não tinha uma outra opção? Eu acho que tinha, cara. Eu acho que tem ainda, inclusive. Mas agora parece que ela não vai se juntar em partido nenhum, né? Eu nem preciso comentar com você que já que ela saiu do MBL do Omissão lá, né? Ela não tem mais a sua candidatura, né, a deputada pelo Rio de Janeiro, e eu acho que vai ficar aí sendo influenciadora, né. Eu acho que, inclusive em relação a esse ofício de influenciadora, ela já está sedimentada, né, e ela já era uma influenciadora antes de entrar no MBL, né. Enfim, vamos continuar. Sim, e esses papos aí envolvendo essa galera, porra... Eu nem preciso falar também sobre aquele Lucas Tartaglione, né, que eu vou ter que rememorar aqui, se uma das pessoas que havia ajudado o MBL a colher assinaturas, né, com os transeuntes pelas ruas de São Paulo, né, e que inclusive eles omitiram, né, o fato da assinatura ser para a criação do partido Mijão, certo? Eles falaram qualquer outra coisa ali para justificar o que é criação, não. Porque mesmo assinatura para criação, vou colocar um exemplo aqui porque eu não lembro de cor, né?
para a criação de um grêmio estudantil, para a criação de um grupo que vai lutar a favor da natureza, blá blá blá. Eu nem preciso falar também que eles não estavam com nada que lembrasse o MBL, porra. Para você ver como é que o MBL está queimado para algumas pessoas aqui da cidade de São Paulo. E eles foram fazer esse tipo de assinatura, eu acho que foi na Avenida Paulista, cara. Eu sei que foi, de qualquer forma, dentro do centro expandido, né? Onde tem um pessoal aí que é um pouco mais, digamos assim, politizado, né, consciente. Eles não vão buscar assinaturas o que em Santo Amaro, né, ou no Butantã. Eles não vão fazer isso aí. Não, eu acho que no Butantã sim, mas em Santo Amaro, ainda mais se for de Santo Amaro para baixo, onde a maior parte das pessoas, não, nem metade das pessoas sequer sabe que seria a MBL, eles não vão fazer isso, eles não fariam isso. Mas enfim, esse Tartaglione aí, cara, ele já soltou algumas opiniões referentes à morte de idosos, certo? Inclusive a morte de pessoas que têm doenças degenerativas como Alzheimer, certo? Para esse cara aí é lucro se esse pessoal falecesse. Tem umas ideias bastante controversas. Você pega pela cara do maluco, mano, você já consegue concluir que ele é meio esquisito. Mas mesmo assim, pelo que ele havia dito, né, ele é meio relacionado, né, entre esse pessoal aí mais alternativo. Ele próprio havia comentado que não tem problemas em pegar a mulher, né? Mas enfim, cara, o que mais tem de pessoas nesse mundo alternativo aí, né, ainda mais da cidade de São Paulo, é gente doente. E ainda mais mulheres que têm um pensamento doente, igual ao dele. Vamos continuar. Com o Renan na campanha, vai com ele para os Estados Unidos e não acontece nada. Ninguém fala nada. Ninguém faz qualquer tipo de referência. E eu tô falando, cara, essa história é bem isso que a Daniela comentou, tá? Cogumelo era, assim, cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Só que assim, ninguém quer saber, ninguém quer investigar, ninguém leva a sério. E por quê? Porque eu já falei isso. Eu já falei sobre isso ontem. Esse é o resultado do trabalho da esquerda. Você sendo uma influenciadora, por que você não tenta abrir a mente do pessoal? Não faz essa denúncia para o MBL, já que, como eu havia dito, né, ela não havia assinado esse contrato aí de 100 mil reais. Por que ela não faz isso aí? Esquerda ao longo de 10, 15 anos, chamou todo mundo de fascista, chamou todo mundo de nazista. Falaram, o sujeito não podia falar. Criado mudo, teta de nega maluca, não podia falar nada. Aí quando os caras literalmente tem isso aqui, apontando pra eles, ninguém liga, né? Olha o lobo, quando o lobo chega, ninguém liga. Como citamos anteriormente, o caso foi parar no Meteoro Brasil. O comentarista Pedro Zambarda ficou horrorizado com o caso e defendeu parte dos veículos de comunicação de esquerda. Nós temos um trecho aqui no ponto, vamos dar uma olhadinha. Ana, esse Pedro Zambarda aí é um esquerdistaço, cara. Esquerdistaço mesmo, é do tipo que, eu não sei, você que é da direita não aguentaria ficar perto dele. Você entendeu o peso disso aqui? O assessor do Renan Santos e o próprio Renan Santos, segundo a denúncia no Ministério Público, estavam conversando com um cara que postava meme do Hitler numa conta fechada. E assim, a Glenda depois reclama da esquerda, que chama todo mundo de fascista, e quando aparece um fascista de verdade, a gente não denuncia. Então, Glenda, assim, com todas as diferenças que eu tenho ideológicas pra você, vamos dar o devido destaque. Os únicos sites que deram essa notícia foi o Metrópolis e o DCM repercutindo o Metrópolis. Eu vou ler a matéria. A gente vai ler a matéria inteira do Demetrio Becchioli, aliás, parabéns pela apuração. Mas, por que eu tô trazendo a Glenda aqui? O chat tá caindo matando assim, essa menina é muito chata. Gente, ela viu. Vocês têm ideia do peso disso? Porque o Metrópolis tá dando uma denúncia do Ministério Público. A gente tá trazendo, com permissão dela, um depoimento de uma pessoa que viu os caras conversando com um influenciador supostamente neonazista. Dentro do MBL, numa candidatura presidencial, Ana. Como é que esse partido missão continua agora? Tá tudo errado aqui. Tá tudo errado aqui. E eu não tô afirmando nada, tá, gente? Tem uma denúncia no Ministério Público e tem uma moça que viu. E tem uma matéria do Metrópolis. Nada tá... A gente não tá supondo, assim. O Demetrio apurou com o Renan. E assim, ninguém desmente nada, gente. Que troço é esse? Influenciador, sabe o que lembra? A matéria do Intercept lá atrás, do gabinete do Kim também enfiado com o neonazi. É coincidência? Isso tudo é coincidência, muita acusação, né? Influenciador neonazista abre portas para o MBL nos Estados Unidos. Gente, Aí você pega a contradição, né? Porra, o MBL, ele é um grupo multiétnico, cara.
Além do Guto, você tem o próprio Kim Kataguiri, né, que é descendente de orientais. Porra, você tem... Cara, se bobear o Renan Santos, cara, ok, ele pode até falar que é branco, você pode também concordar com isso, mas se bobear o cara tem preto na família, cara. Um grupo multiétnico, né, tem espaço pra ficar confabulando com gente que... porra, o cara tem simpatia pelo nazismo, né? O cara tá aí no chat. Eu só sei do MBL pelo Pedro. Gente, é pra Todos todo os mundo lados, saber né? isso aqui. Tipo, Esse cara olha, tá tem isso presente. aqui. Mas tem isso aqui, tem aquele ali, tem aquele ali, tem aquele ali. Tem muita coisinha, tem né? uma quantia que não é igual a zero de votos, né? Tem voto, né? Então tem que prestar atenção, sim, no que, né? Enfim, E a Glenda tá falando no vídeo, tem uma informação importante. O Demetrio publicou agora. Ela tá sabendo disso antes de entrar no MBL. Há quanto tempo eles estão falando com esse cara? Os caras tão igual, exato, a galera. Todos esses vídeos É o que seguinte, a galera tem uma... mas é meio do... É por isso que eu tô falando, cara, a Glenda deveria colocar outras opções para si, né, já que ela tava querendo ser deputada, né, não sei se ainda está querendo, né, ela deveria nem ter entrado no MBL. Ok, você até pode falar, mas acontece que antes de entrar no MBL ela não sabia disso. Mas, de qualquer forma, né, vou reformular aqui o que eu havia dito. Porra, ela entrou no MBL e lidou com algumas controvérsias aí, relacionadas o que a pró-nazi e tudo mais. Né. Você até poderia linkar isso aí com o fato dela ter saído de lá, né, por divergências ideológicas. Mas, porra, ela ficou um tempo lá, cara. Ela ficou um tempo lá. Então, eu não creio que ela foi... embora exatamente por isso aí não, cara. Certo? do povo mesmo, né? O povo é o seguinte, eles não sabem diferenciar. Mano, não interessa quem tá passando a notícia. O que interessa é a notícia. Tá ligado? Se você liga a televisão e tá lá falando, a Globo tá mostrando que tá lá que jogaram, sei lá, teve um terremoto na Venezuela. Você vai falar que é mentira porque é a Globo? Não, mano, não é assim. Tá ligado? Quando é algo opinativo, etc, beleza. Mas quando tem aqui, tá jogado os fatos. Aí você tá olhando os fatos, óbvio. Você tem que ficar esperto com quem tá passando, a opinião de quem tá passando os fatos, tá? Mas o fato tá aqui. Aconteceu isso. Tá ligado? E aí você tem que saber diferenciar a opinião. Igual, por exemplo, eu faço N críticas ao MBL e tem os caras do MBL e os caras falam assim, não liga não, é o TIF. Mas como assim é o TIF? Mas o que eu tô falando é verdade. R$5. Tá ligado? Cheguei a ver umas lives na D-Live. Xbox na veia ainda. Parece que hoje em dia não temos bons defensores da Caixa. Uma pena, uma sacanagem. Tudo que te fizeram. Agora está cada vez mais difícil achar jogadores de games como você. Tamo juntos. Não, ninguém tá preocupado em jogar não. A galera só quer like no Twitter, tá ligado? Eu tô jogando aqui o meu joguinho, meu chiboquinho até hoje. Comentários que foram muito avaliados. Não tinha conhecimento das relações obscuras do Missão. Difícil acreditar como algo tão absurdo possa passar quase despercebido. Obrigado por trazer isso à luz, Glenda. Mais pessoas precisam saber disso. Nando Moura estava denunciando isso há um tempo. KKKKKKKK. Esse partido nunca deveria ter existido. Até o fechamento dessa matéria, nenhum membro do MBL comentou o caso. Mas e você? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Like se ainda não deu e até a próxima notícia. Essa semana libera lá. Então eu fiquei pensando, eu falei, cara, quantas pessoas eu não posso impactar através dessa consultoria esportiva? Será que vale a pena esse tempo todo que eu atrasei para lançar? Consultoria? Por conta de uma briga que vai ser tão difícil. Cara, isso tudo me fez repensar muita coisa. Outro motivo, óbvio, são os haters, né, cara? Você olha e tudo isso que eu tô querendo abrir mão, brigar com a minha família, sacrificar tempo de qualidade com a minha família, abrir mão de muita grana.
Abrir mão de Pegar um muita estresse grana. que eu não preciso mais nesse estágio da minha vida para ajudar o próximo. E ver algumas coisas como, por exemplo, isso aqui, ó. É, todos iguais, é todos sem especial, é igual o engenheiro Léo. Porque eu quero ajudar o próximo, porque eu sou foda, porque Eu tô eu expondo isso tudo, tá, galera? De sou coração, altruísta, aqui, eu sou pra vocês humilde, poderem eu entender, sou o que tá benevolente. acontecendo, né? A gente sempre Não aguento aberto não, com o velho. outro aqui, então. Olha aqui. Ó, Gil Diniz, cara, deputado estadual por São Paulo, ele pega lá, ó, escreve o seguinte: que comédia, como se muda de opinião em menos de 24 horas. Ele pega um post do meu outro perfil, né? Eu tenho 2 perfis no Twitter, o Brigadeiro MMA. Petinski enviou 10 reais. Petinski, obrigado. Isso. Eu te conheci por causa do cancelamento e só comecei a te acompanhar agora pela zoeira com o MBL. Mas na época, meu irmão me dizia que te pegaram pra Cristo por causa da histeria dos cancelamentos e o negócio do BLM. Pois é. 24 horas. Ele pega um post do meu outro perfil, né? Histeria dos canceladores, né? Pura histeria. E o Casca Grossa Real. Hoje você tem de pessoas o dia inteiro fazendo memes e piadas e brincadeira 1 milhão de vezes mais pesada e tá tudo bem. Seria governador. E aí Não tem pega problema, essa né? minha colocação. E nem fui eu que fiz Casca isso. Grossa Real. Meu pronunciamento lá diz o seguinte, ó. Que comédia. Como se muda de opinião em menos de... Bom, eu acho que basicamente já havia acabado o vídeo, né? Tem uma coisa aqui a qual eu queria ver antes de encerrar esse aqui. Dá uma olhada aqui. Vamos ver. Últimas notícias sobre MBL. Porra, o tal do Zambarda havia comentado que o Metrópolis havia comentado sobre esse caso aí também, né? Não teve nada aqui, bicho. Vamos ver aqui. Ai. Nenhuma busca. Não teve nada aqui envolvendo aspecto cinza e... O MBL luta na justiça para trocar Kim por Arthur Duval na eleição de São Paulo. Inclusive, né, falando nisso aí, o Kim ele tava querendo ser governador, né? Não, querendo ser candidato, né? E ele acabou declinando, né? E por outro lado, o Marcelo Bochileiro, bom, não sei se de fato o Brigadeiro havia deixado de ser candidato a governador, né? Por Santa Catarina. Eu tô falando isso aqui porque disseram, né, falaram que ele havia voltado atrás, né, o que então seria uma espécie de trollagem dele, né. Aqui hoje, deputado estadual Arthur Duval, missão São Paulo, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para tentar reverter a inelegibilidade decretada pela Justiça Eleitoral. O caso está com o presidente do STJ, Herman Benjamin. A medida é vista como uma esperança por integrante do MBL, porque liberaria o deputado federal Kim a concorrer para renovar o seu mandato. Dessa forma ele poderá agregar votos para a legenda, vencer a cláusula de barreira e eventualmente puxar outros nomes do partido para a Câmara. A interlocutores Arthur Duval tem dito que a chance de ele conseguir resolver a sua situação eleitoral no STJ é muito pequena. Questionado, o ex-deputado disse ao Metrópolis que o pré-candidato ao governo paulista é Kim Kataguiri. Outros nomes do Missão, porém, admitem a possibilidade de ter Arthur Duval como seu nome na urna. Espero que ele retome os direitos políticos, pois foi julgado sem direito de defesa, cassado sem crime e absolvido na justiça. Retomando os direitos políticos pode ser sim um nome para o governo, afirmou o pré-candidato a deputado estadual Renato Batista, mais conhecido como Cu de Areia, né?
Batista é o responsável pela articulação, inclusive esse Batista aí, ele é um dos assessores do ia falar aqui, não do Guto Abortarias, né? Ele é assessor da Câmara Legislativa. Ó, hoje está lotado. Hoje está lotado na liderança do partido do MBL, mas já teve no gabinete de grupo. Falei, né? Deve ser candidato a deputado federal e Arthur Duval. Em maio de 22, Duval era deputado estadual e teve o mandato cassado pela Lesp. Ele enviou áudios considerados sexistas em aplicativo de mensagens ao comentar a respeito de mulheres ucranianas em viagem que fez à Ucrânia. E a Clara Milinsky, descendente de ucraniano, né? Cara, ó, pelo que eu sei, esse Milinsky aí é ucraniano. Ela havia comentado lá no seu perfil, no Meu Patrocínio, né? Que não era. Mas enfim. Mesmo assim, ela havia entrado no MBL e havia feito lá um short pro X, né? Dizendo, deixa de ser chola, né? Em relação a se incomodarem com essa contradição, né? É brincadeira, maluco. O ex-deputado tá inelegível até 2030. PT torce por MBL. Um candidato pelo partido do MBL é visto com bons olhos pelos petistas de São Paulo, integrantes do PT paulista, envolvidos na pré-campanha do ex-ministro Fernando Maldade, admitem que precisam de uma candidatura que possa dividir os votos da direita aí, ó, com o atual governador Tarcísio. Mas o Tarcísio vai ser reeleito, cara. O MBL ele não vai ter condições assim de dividir tanto a direita, não. Uma das alternativas seria o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, PSDB. Ele é visto, no entanto, como propenso a desistir da candidatura. O Missão, por outro lado, é um partido novo. Na avaliação dos petistas, precisa marcar presença com candidatos nos principais colégios eleitorais. E, infelizmente, os comentários do Metrópolis aqui, a maior parte é petista, né, cara? É de petista. Você não tem gente aqui que é bolsonarista que faz comentário detonando o MBL. Até porque foi como eu disse, né, cara? Tem poucos bolsonaristas aqui que sabem o que seria o MBL de fato, né? Reload. Deixa quieto. Vamos ver. Rejeitada, a camisa da seleção sai pela metade. Só se for, né, pirata, né? Porque pelo que eu sei aí, a camisa da seleção mesmo, ela continua cara. Visualizar. Ela continua cara, bicho. Pra encerrar esse vídeo. Ó. Aqui, ó. E essa é a versão de torcedor. 450 paus. Bicho, é muito feia, bicho. É muito feia e sem personalidade alguma. Agora você pega... Pera aí. Ei! Ó, a versão G, o que é geralmente o tamanho do, entre aspas, brasileiro médio, né? Ainda está disponível. Engraçado isso, né? Que a gente até pode dizer, mas porra, é claro que a camisa da seleção com esse preço aí, ela vai continuar disponível. Agora vamos ver a versão de jogador. Ó, 750 paus, cara. Camisa Brasil, Nike 1 jogador e Nike 2. Cara, essa camisa 2 é muito feia, mano. É muito feia. É muito feia, cara. E consegue ser pior ainda quando é a versão de jogador, cara. Fica algo meio que, digamos assim, alienígena, sacou? Ok, você até pode falar, mas os detalhes são maneiros, né? Mas mesmo assim, aquele uniforme do Superman, do Henry Cavill, é um lixo, cara. É um lixo, certo? Tem um perfil bastante alienígena como esse uniforme aqui.
É muito feio, bicho. Esse uniforme é muito feio, cara. Meu amigo. Ó, a camisa G obviamente está disponível, né? GG também. A M também. Só a camisa P mesmo que foi comprada. Isso, se bobear, não havia sido nem comprada. Hã? Então, pessoal, para encerrar esse vídeo, né? Cara, Espectro Cinza nem deveria ter entrado no MBL, né? Ela nem deveria ter entrado. Ela entrou porque quis, ela com certeza já sabia que o MBL tinha algumas polêmicas, alguns probleminhas aí, mas ela viu que, tá disponível para mim, sendo que tinha outros partidos, né? Tinham outros partidos, mas ela entrou porque provavelmente, mas o Missão é um partido novo, ele tá aí para renovar o Brasil, blá, 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 resolveu entrar, ficou menos de 2 anos e caiu fora, né? Mas, tipo assim, de qualquer forma ela sabia do tipo de terreno a qual estava pisando, ela sabia disso, tá? Então é isso, pessoal.